Neste vídeo vamos continuar a falar de reflexão, mas vamos ver uma API de reflexão diferente. A API de reflexão Java. Essa API tem semelhanças na forma de organização com a API de reflexão do Kotlin, mas também tem algumas diferenças devido a haverem particularidades do sistema de tipos do Kotlin que não têm correspondência no sistema de tipos Java, nomeadamente a existência de propriedades. Para introduzir a API de reflexão do Java, eu vou partir do diagrama de classes que usei para ilustrar a API de reflexão do Kotlin. Começando pelo seu ponto de entrada e, neste caso, pelo representante de um tipo, que no caso do Kotlin é representado por uma instância do tipo kClass, o correspondente na API de reflexão do Java será o tipo classe. E notem que o tipo classe representa não apenas classes, mas representa qualquer tipo do Java, seja esse tipo construído a partir de uma classe, de uma interface, de uma anotação ou outra qualquer. Depois, para representar um membro, existe então o tipo member. O tipo member da API de reflexão do Java será o equivalente ao tipo kCallable da API de reflexão do Kotlin. E o nome é diferente e faz sentido também que seja diferente, porque uma das capacidades que o tipo kCallable tem, que é a capacidade de ser chamado, daí a existência deste método call em kCallable, essa capacidade não está definida no tipo member. O tipo member, que representa um membro de um tipo em Java, não tem a capacidade de poder ser chamado. Já vamos falar mais disso. Então, este tipo aqui chama-se member e tem que substituir em todas as relações kCallable por member. Ora, um membro pode ser, no caso da API standard, no caso do sistema de tipos do Java, um membro pode ser um campo ou pode ser um método. O método é aqui o equivalente a uma função no sistema de tipos do Kotlin. Por isso, onde temos kFunction, agora temos o tipo method, que representa o método do sistema de tipos. E vamos substituir kFunction por method. Por sua vez, kProperty não existe no sistema de tipos do Java, tal como eu já disse. Existe uma outra entidade que é campo, que não corresponde, não tem uma correspondência direta com uma propriedade. Uma propriedade pode ter um campo ou não associado, mas uma propriedade não tem que ter obrigatoriamente um campo e pode ser apenas definida à custa de um método, ou até pode ser definida à custa de duas coisas, de um método, ou um par de métodos e uma propriedade. Agora, não existe uma correspondência direta entre uma coisa e outra. Por isso, kProperty, ou a entidade property, desaparece da API de reflexão do Java, que não existe. Existe uma outra coisa que é field, que representa um campo. Tanto campos como métodos podem ser membros. Portanto, um membro ou é um método ou é um campo. E isso é representado aqui no diagrama de classes através de uma relação de herança, em que nós vemos que tanto method como field herdam de member. Ambos são member. Agora, tal como eu disse antes, o member não tem a capacidade de ser chamado. Este método call, que permite chamar o, o membro representado por a instância de member, não existe aqui, apenas esta capacidade existe em method. Por isso, temos que tirar daqui esta definição e ela existe na classe method. Neste caso, esse método, o método que é responsável por chamar o método representado por esta instância, não se chama call, chama-se invoke. E recebe recebe um parâmetro formal, explícito, do tipo any, pode ser null, ou do tipo, neste caso, em Java será o equivalente, será do tipo object, e recebe parâmetros variáveis. O primeiro parâmetro passado ao invoke será o receiver, aquilo que será o receiver a ser passado à função representada por este method, que lá dentro poderá ser o this, desse método, e depois os restantes parâmetros, que podem existir ou não, consoante o método receba parâmetros ou não, são passados em varargs. Se o método, a função que tiver a ser chamada através desta instância de method, não receber um receiver, então, como primeiro parâmetro, é passado nulo.
Da mesma forma, a relação entre membro e parameters não existe aqui, ela existe em method. Esta relação existe aqui e a relação não é de member para keyParameter, é de method. O representante de parameter não tem o prefixo key, porque os representantes na API de reflexão do Java não têm nenhum prefixo, chama simplesmente parameter. E por fim, não existe uma forma de navegar diretamente do representante de uma classe para obter todos os seus membros. Nós obtemos ou os seus métodos ou os seus campos, por isso esta propriedade members de classe não existe. Atualizando o nome das propriedades que nos permitem saltar do representante de uma classe para um método, para um campo, eles serão, em vez de member function, chama-se getMethods, e é um método que retorna uma lista de métodos. A função ou método que nos retorna a lista de campos chama-se getFields, e aqui chama-se getParameters. Também existe uma forma de aceder ao valor de um campo representado por uma instância de field. Para isso, a classe field disponibiliza um método get, que recebe como parâmetro um object. Esse object é uma instância do objeto ao qual queremos aceder ao valor do campo. Será um receiver e que devolve o valor desse campo. Para além disto, um outro aspecto é que, para cada forma de aceder aos métodos aos campos de um tipo, seja através do getMethods ou através do getFields, existe uma outra forma que é através do getDeclaredMethods e do getDeclaredFields. A diferença é que estes dois métodos declared devolvem apenas os métodos e os campos declarados na classe representada ou no tipo representado por esta instância de classe. Ele não inclui os membros que são herdados dos tipos base, apenas os membros declarados na própria classe. Tem a particularidade que, neste caso, além de retornar os membros públicos, retorna também os membros não públicos, isto é, membros private ou membros protected e ao nível package. A mesma convenção é seguida no Kotlin. Eu vou passar agora para o diagrama de classes da API de reflexão do Kotlin e também, para cada forma de aceder aos membros, às funções, às propriedades, existe uma forma correspondente, equivalente, que tem o prefixo declared e que segue a mesma lógica, que é apenas retorna os membros que são declarados no tipo representado por esta instância de Q-classe. Ou seja, novamente, exclui membros herdados dos seus tipos base. Voltando novamente ao diagrama de classes da API de reflexão do Java, quando acedemos ao valor de um campo através da sua instância de field e deste method get, ou ao resultado da execução de um method através de um invoke, se o campo ou o método representado por estas instâncias tiver acesso privado, é dada uma exceção, Illegal Access Exception, dizendo que não temos acesso àquele membro, campo ou método. No entanto, existe uma forma de viabilizar o acesso ao campo ou método usando a propriedade ou o método setAccessible. Este setAccessible está disponível tanto em field como em method. Eu vou representá-lo aqui no tipo member, class member, embora não seja exatamente aqui que ele está definido, mas representando aqui, ele fica disponível tanto em field como em method, chama-se setAccessible e recebe um booleano como parâmetro. Por isso, fazendo setAccessible true sobre um campo ou método, passa a viabilizar o acesso ao valor do campo numa determinada instância ou disponibilizar o acesso à execução de um método representado por uma instância de method. Também existe algo correspondente a isto na API de reflexão do Kotlin. Neste caso está disponibilizado na classe kCallable e chama-se isAccessible. Não é um método, é uma propriedade com setter que é do tipo bool. Fazendo sobre o representante de um membro, ou seja, instância de kCallable, fazendo sobre essa instância isAccessible igual a true, vai permitir aceder ao valor de uma propriedade ou à execução de um método
execução, neste caso, de uma função representado por keyfunction. Podemos agora pegar nos mesmos exemplos que vimos anteriormente com a API de reflexão Kotlin e usar a API de reflexão Java para explorar informação equivalente da metadata. Por exemplo, pegando neste exemplo em que, a partir do tipo URL, obtínhamos o representante deste tipo na API de reflexão Kotlin e depois íamos perguntar quais eram as funções disponibilizadas. Podemos agora, em alternativa, obter o representante do URL na API de reflexão Java, usando na mesma o operador 4 pontos classe e agora aplicando a propriedade Java para obter o representante equivalente na API de reflexão Java. A partir daqui, não podemos usar a API de reflexão Kotlin, obviamente, temos disponível os campos ou os métodos. Reparem numa coisa que eu disse que a forma de obter os campos ou os métodos era através dos métodos getFields ou getMethods, que aqui aparece simplesmente como methods. Isto apenas por uma facilidade do Kotlin. Porque quando vamos para a definição disto, que aqui está methods, vemos aqui, através do IntelliJ, que aquele método chama-se realmente getMethods. Apenas na utilização deste método getMethods em Kotlin, o prefixo get é omitido, mas ele chama-se getMethods e o outro chama-se getFields. E então, executando isto, podemos ver a informação equivalente dos métodos disponibilizados por URL que têm este nome. Podemos, em alternativa, ver apenas só os métodos declarados nesta classe, pondo o prefixo declared methods. E se executarmos, vamos ver um subconjunto daqueles métodos correspondentes apenas a este. E podemos fazer a mesma coisa para qualquer outro tipo, como por exemplo o date, que também vimos anteriormente, que terá estes métodos. E se formos ver os seus campos, os campos disponibilizados serão estes, que neste caso não vemos nenhuns, ou vamos ver os declared fields, e neste caso já vamos ver alguns. Porque é que para os declared fields vemos mais campos do que vimos para os fields? Porque quando estamos a usar esta propriedade declared, vemos tanto campos públicos como campos privados. Enquanto que, quando estamos a usar a propriedade fields ou a propriedade methods, apenas vamos ver campos e métodos públicos, não inclui os privados. Por isso é que aqui, apesar de não estarmos a ver os herdados, estamos a ver não só os campos daquela classe que são públicos, mas também aqueles que não são públicos, que sejam de nível protected, package ou privado. E então temos acesso a mais campos. Podemos também, já agora, explorar e ver não só o nome do campo, mas vamos pôr aqui também o tipo de cada um dos campos. Vamos concatenar aqui 2 pontos e vamos pôr à frente do nome do campo o tipo do campo. E para isso vamos usar a propriedade type. Está aqui indicado getType, que retorna um representante do tipo daquele campo. Reparem, ele retorna um representante, retorna uma instância de classe. Portanto, o tipo daquele campo é representado por uma instância do representante tipo. Um tipo é sempre representado por classe. É o que este type retorna. E se executarmos isto, vemos qual é o tipo de cada um destes campos. Vamos só pôr o nome simples. Simple name. E temos aqui o nome, apenas o nome, sem incluir o package de cada um dos campos. Vemos FastTime é do tipo long, com L minúsculo. Reparem que os tipos primitivos começam todos com letra minúscula. Os arrays são indicados com parênteses retos. Podemos, em alternativa, e em qualquer ponto, nós podemos sempre transitar da API de reflexão de Java para Kotlin e da API de reflexão de Kotlin para Java, usando a propriedade .java ou a propriedade .kotlin. Imaginando que queremos o tipo não com o nome na API de reflexão do Java, mas que queríamos o nome na API de reflexão do Kotlin. Então, este tipo, que está aqui do campo, que é do tipo classe, portanto, este tipo retorna uma instância de classe, posso, em alternativa, colocar aqui Kotlin, a propriedade Kotlin, e que me vai retornar, reparem, para classe vai retornar o correspondente key-classe Kotlin. E agora, podemos ver o nome desse tipo em Kotlin, que vai ter semelhanças com o que aqui tem, mas, em alguns casos, seguindo uma convenção diferente. Nomeadamente, os tipos primitivos em Kotlin começam também com letra maiúscula. Vamos ver o resultado
e vemos que, neste caso, então, onde estava long com L minúsculo está L maiúsculo, mesmo para int, e onde aparecia array indicado com parênteses retos, aqui aparece mesmo a palavra array, e o array de int é um int array. Resumindo, aquilo que tivemos a ver foi que o operador 4 pontos classe em Kotlin dá-nos o representante de um tipo na API de reflexão em Kotlin, ou seja, uma instância do tipo kClasse. O operador 4 pontos classe com a propriedade .java dá-nos o representante do tipo na API de reflexão Java. Nós podemos ir transitando de uma API de reflexão para outra API de reflexão usando a propriedade .java ou a propriedade .kotlin. Ou seja, se sobre isto aplicarmos novamente a propriedade .kotlin, então voltamos a obter o representante do tipo na API de reflexão Kotlin. E assim sucessivamente. Se agora sobre isto eu aplicar a propriedade .java, volto a obter o representante do tipo na API de reflexão Java. A seguir, vimos também que, usando o prefixo declared para obter membros, campos, métodos, funções, quando pomos a palavra declared, estamos apenas a obter os membros declarados na própria classe, ou seja, não inclui os membros herdados dos seus tipos base. No entanto, quando usamos o declared, estamos a ver não só membros públicos, mas também membros não públicos. E um outro aspecto que vimos foi a utilização do setAccessible para tornar acessível um membro através de um representante. Portanto, se um membro tiver acesso privado, nós não podemos aceder ao seu valor através da API de reflexão. No entanto, a API de reflexão, tanto em Java como em Kotlin, disponibiliza em Java este método setAccessible e em Kotlin o setterIsAccessible, que permite ter acesso ao membro correspondente. Por fim, temos aqui um outro esquema do diagrama de classes da API de reflexão Kotlin. Temos o diagrama de classes correspondente na API de reflexão em Java. E aquele aspecto que dissemos, temos então uma propriedade .java que nos permite, a partir do representante do tipo Kotlin, passar para o representante do tipo na API de reflexão Java e vice-versa. Aplicando o ponto Kotlin, voltamos para a API de reflexão Kotlin.